Good morning, guys. How are you? So I hope you're doing very well, and let's begin our class of today. Então, galera, a gente tem aqui, ó, capítulo 2. A gente vai começar o capítulo 2 hoje e a página é 22. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um texto. Eu vou botar o texto para vocês aqui, o áudio dele, e aí eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, tudo bem? Então, aqui vai o áudio. É do Student Book, tá bom, gente? Só avisando, Student Book. Kit 4. You know. Chapter 2. Have you ever gotten money working? Emily, you know. Mom wouldn't allow me after all. Don't get frustrated, Natalie. Jules can wait. I've already accepted it. Natalie, have I mentioned about myself? My father doesn't want to give me a car. But Emily, what else can you ask for? They have just given you the trip to Bali. Don't you remember? Nevertheless, I had a hard time studying to get the best grade in class, and my profile is not perfect. I understand you. I'll give you an advice. Go get a job, and then save money. I feel so awful. Hello? Are you listening to me, Emily? You should look for a job and make your own money. Me? You! Haven't you ever worked as a volunteer at school? There are several schools in Australia, right? Yes, but make and save money sounds completely different. And besides, what could I work with? Think and look for one in the newspaper. Then you can call or send an email to solve your doubts. Okay, I'll think about it, Natalie. Thanks anyway. Ok, então esse foi o áudio. Rapaz, mas a menina tava brava aqui porque o pai não queria dar um carro pra ela. Rapaz, mas olha só. E ainda ela tinha ganhado uma viagem pra Bali. Bali, sei lá onde é que é isso aqui. Nossa senhora, viu? Ganhar um carro. Esse pessoal é muito rico mesmo. Então, beleza, gente. Então, o que vocês vão fazer? Vamos começar. Primeiro exercício vai ser: vocês vão traduzir esse texto aqui, beleza? E, gente, conforme vocês forem traduzindo, circulem as palavras que vocês não conhecem, tá? Palavras, verbos frasais, beleza? Então, por exemplo, você está lendo aqui Natalie, a primeira linha. Emily, you know, Mom wouldn't allow me after all. Aí, sei lá, você não conhece a palavra, deixa eu ver, allow. Aí você circula ela aí, e depois você vai e procura o significado e faz uma listinha do lado, tá, gente? Para vocês irem aprender as palavras. Mas deixa uma listinha ali, sabe? Ó, por exemplo, um método que eu uso desde sempre. Não vou falar desde sempre, mas é um dos métodos que eu mais uso para me lembrar de palavras. Inclusive eu faço isso com o francês que eu estou aprendendo. É o quê? Eu tenho uma listinha, tá? No caso do francês acabou que virou uma listona de palavras que eu considero importantes, palavras bastante usadas. E eu coloco as palavras ali. Então tem palavras como, por exemplo, então, legal, também vão ter alguns verbos, né? Tem uma outra lista, na verdade, lista dos verbos, né? Que tem verbos como querer, falar, pensar. A lista das palavras tem também caramba, não tô lembrando. Palavras como longe, perto, alto, baixo, sabe? Coisas assim que você usa bastante. Palavras muito comuns, palavras e verbos muito comuns, entendeu? Porque assim, é bem comum às vezes a pessoa querer ir doida aprender um monte de palavra e aí ela vai e acaba aprendendo palavras como, por exemplo, extintor, sabe, extintor de incêndio, palavras como micro-ondas ou gaveta, sabe? Ou alguma coisa de comida, por exemplo, berinjela,
pimentão. Não, gente, não, cara. No começo, o que você tem que fazer é pegar palavras que são muito usadas, tá? As palavras mais usadas, você, né, ao tentar falar inglês, você vai ter que usar elas muito mais frequentemente. Logo, você vai conseguir ter uma fluência, sabe, uma fala melhor. Agora, pô, você aprende a palavra, sei lá, berinjela. E aí? Quantas vezes você acha que você vai usar essa palavra aí? Muitas vezes, em comparação com as outras? Sabe? Em quantas conversas pode aparecer a palavra berinjela? Agora compara em quantas vezes, em comparação, pode aparecer a palavra coisa em uma conversa, né? Que no inglês seria a ideia do thing. E aí? Entendeu? É isso, gente. Tem que dar importância ao que é importante, tá? Então, palavras não tão usadas, não é muito bom você ficar tentando aprender assim quando você não tem um nível mais alto de inglês, sabe? É bom você aprender, pô, quando você já consegue ter, né, uma conversa relativamente boa, ter um nível de inglês relativamente bom. Aí sim você pode aprender essas outras. Não é exatamente aprender, claro que você pode aprender no começo também, mas assim, não é tão eficiente, entendeu? Uma questão de eficiência realmente não é muito bom. Então, beleza. Então, ó, vocês vão circular as palavras aí, e aí vocês vão fazer duas listas, tá? As listas das importantes e a lista das menos importantes. Então, por exemplo, na primeira, ó, after. Se você não conhecia essa palavra aqui é muito importante. After, tá? Então você já coloca na lista das importantes. Agora deixa eu ver outra aqui. Tá, para mim ali todas as palavras são bastante usadas, então não vou falar outra. Vamos ver a segunda. Palavra jewels, que é joias. Essa não é tão usada, tá? Então eu não daria tanta importância. Eu não colocaria na primeira lista essa. Mas vai de opinião também, tá bom? Agora a palavra wait é o verbo para esperar. Para a ideia do esperar, tá? Não está no infinitivo, né? Esperar, mas to wait, no caso, seria esperar. Aí o que ela está falando é joias podem esperar. Então o que acontece, gente? Essa é uma palavra importante. Aí se você não sabe, você vai lá e coloca ela na primeira. Aí, como eu falei, jewels já não é tão importante. Eu colocaria na segunda, caso você não soubesse também, caso eu não soubesse. Então, ó, I've already accepted it. Already, para mim, é muito importante. Eu colocaria na primeira também. Entendeu? Então é isso, gente. Estou falando aqui só como exemplo para o que vocês podem fazer. Só que isso aqui é em todo caso, tá? Isso daqui não é só nesse texto, pois daqui está na vida. Se você está vendo um texto em inglês, sei lá, um artigo, uma notícia, alguma coisa assim que você está interessado, porque eu fazia bastante isso, por exemplo, eu lia bastante artigos em inglês, pô, você pode fazer isso. Não, né, circular ali o seu computador, mas anotar ali a palavra em algum papel. Entendeu? Um papel que você deixa guardado, um caderno, etc. Então é isso que vocês vão fazer, tá? Essa é uma das técnicas que eu uso aí para aprender as línguas que eu falo. Então, prosseguindo. Depois, gente, que vocês traduzirem, o que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês ouvirem o áudio, tá? Vocês vão sair desse texto aqui, vocês vão pegar ou vocês vão para aquelas páginas entre os capítulos, ou vocês pegam um caderno aí com uma folha limpa, e o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o áudio do texto de novo e vocês vão, pelo menos a primeira parte, tá? Para não ficar muito comprido. Então, pelo menos essa primeira parte aqui, ó, página 22. Vocês vão escutar o áudio e aí vocês vão escrever o que vocês escutaram. Beleza? Isso é para quê? Para treinar o entendimento, a compreensão do inglês de vocês, tá? Porque é bem comum, né, a pessoa às vezes até escrever relativamente bem, né, conseguir entender o que a outra pessoa está escrevendo também. Só que quando chega na parte falada, porque o inglês tem uma fonética, não sei se seria essa palavra, mas a fala do inglês ela é bem complexa em comparação com, né, só a parte escrita, ela é bem diferente. As pessoas às vezes acabam, né, tendo uma dificuldade maior de compreensão da língua inglesa. Então,
esse exercício seria para vocês melhorarem isso justamente, né? Então você escreveria o que você ouviu e depois vocês poderiam retornar ali para o texto para ver em quais partes vocês erraram. Aí vocês escutavam de novo e tentavam entender como funciona a fonética ali da palavra. Entendeu? Esse exercício aqui é muito bom, tá? Para compreensão. Ele faria com que você melhorasse muito rápido se você fizesse. Então eu aconselho vocês a fazerem. Isso é muito importante. Então esse é o outro exercício, né? E agora vem o próximo do texto também. Então, né, o outro foi para treinar o entendimento, né? Vocês compreenderem a língua. E agora é para fazer com que vocês consigam pronunciar as palavras que existem na língua. Tá bom? Então vocês vão mandar para mim o áudio lendo o texto, tá bom? Então vocês vão dar uma ouvida no áudio do texto ali, vão tentar, sabe, imitar o sotaque ali que foi usado, e aí vocês vão mandar um áudio para mim lendo o texto, tá? Só que não só da página 22 aqui, nessa parte de leitura eu vou pedir tanto da página 22 quanto da página 23. Beleza? Então é isso, gente. Esse era o próximo exercício. Eu vou estar ajudando vocês quando vocês mandarem, né? Como podem estar melhorando o sotaque, pronúncia de algumas palavras específicas, coisas assim, tudo bem? Agora, gente, vamos para o próximo exercício. Sim, próximo exercício. Então a gente vai para a página 24. 24, capítulo 2, Student Book. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos presente perfeito mais uma vez. O que vai ser passado aqui nessa primeira parte é uma coisa que, assim, ele simplifica essa estrutura do presente perfeito muito bem. Porque, assim, o presente perfeito, ele é um pouco difícil de se lidar. O presente perfeito é um tempo verbal que ele é utilizado de muitas maneiras diferentes no inglês. Então não tem como te dar um método só e falar isso funciona para todos. Não, tá? Não dá. É simples assim. Você vai ter que aprender algumas coisas dele, alguns modos de se usar. E um dos modos de se usar o presente perfeito é esse aqui que eu vou ensinar agora. Só que assim, existe uma palavra em português que ela expressa a ideia desse uso específico do presente perfeito, né, que é um dos vários que tem. E se você só se lembrar dessa palavra em português, tudo vai ser simplificado nesse, tá? Você não vai nem precisar ficar pensando muito, porque no momento que você saber que você tem que usar a frase assim em português, você vai saber já que você tem que usar o presente perfeito dessa forma em inglês, beleza? Então, ó, presente perfeito. Tá? Eu não vou explicar muita estrutura agora, mas ó. Have you ever studied Spanish? Agora só isso, prestem atenção só nessa pergunta aqui, ó. Have you ever studied Spanish? Então, né, você já estudou espanhol? Agora é o seguinte, gente. Em uma resposta dela, né? O que você vai falar? O que esse modo de usar o presente perfeito quer dizer é que você já teve isso, você já teve essa experiência, isso já aconteceu na sua vida. Tá vendo como eu estou usando já várias vezes? É porque essa é a palavra. Então, por exemplo, eu já estudei espanhol. Eu já fui para a Itália. Eu já fui para o Japão. Eu já estudei sobre isso, entendeu? Então ele está mostrando uma experiência que você teve na sua vida, que você já fez, você já viveu aquilo, entendeu? Então é essa palavra, o já. Quando você tem então esse tipo de frase em português, né? Tipo, eu já fui para a Itália, você sabe que no inglês você vai usar o presente perfeito agora, entendeu? Então, por exemplo, como é que ficaria? Eu falaria I have been to Italy. Ou eu poderia falar
I have already been to Italy. Então veja que eu coloquei esse already antes do been. I have already been to Italy. Mas, gente, o que acontece? Esse already, a tradução dele já é um já. Entendeu? Já é um já. Só que o seguinte, nem sempre você vai ouvir um gringo usando esse já, esse already na frase. Mas mesmo se ele não utilizar, se você entender que pelo contexto é isso que ele está falando, se você quiser traduzir na sua cabeça com esse já automaticamente, você pode. Entendeu? Porque esse já, ele traduz na base da ideia para o seu português. Na hora, só com essa ideia do já, você já vai saber o que você está querendo utilizar no presente perfeito. Qual das várias formas de utilizar o presente perfeito você está querendo usar. Que é o quê? A de expressar uma experiência que você teve. Entendeu? Então é isso. Então, independentemente, se eu tivesse falado aqui, ó, I have been to Italy, só sem o already, ainda assim, na minha cabeça, eu poderia pensar no já, tá? Porque o já, ele expressa isso em português. Eu já estive lá, entendeu? Eu já estive lá. Então, esse já, é tipo, eu simplesmente estou querendo expressar que eu já vivi essa experiência. Eu já tive isso na minha vida, entendeu? Então, é isso. Eu já joguei vôlei. Tá vendo? Ó? Não tá querendo dizer que, por exemplo, ele joga, sabe? Ele tá querendo dizer, ó, eu já joguei vôlei. Eu já joguei vôlei. Tá? Que com a entonação que eu usei antes pode significar um pouco, né? Ter um significado um pouco diferente. Tipo, eu já joguei vôlei. Como assim eu vou jogar? Você quer que eu jogue de novo agora? Então, realmente, também tem esse aspecto agora que eu acabei de perceber da entonação. Mas com esse daqui, ó, eu já joguei vôlei. Tipo, eu já joguei vôlei. Eu quero só dizer que eu já tive essa experiência, entendeu? Falar outra, por exemplo, eu já... Deixa eu ver. Eu já fiz uma faculdade. Tá? Tô só querendo dizer o quê? Eu já tive essa experiência na minha vida, entendeu? Então esse já, ele é como se ele ativasse gatilhos na nossa mente que faz com que a gente entenda que essa é a ideia, na hora. E se você só se lembrar isso, né, quando você tivesse já usado desse modo na sua frase em português, você pode se lembrar na hora que é esse modo do presente perfeito que você vai estar querendo usar, entendeu? Então, tipo, é um a menos para você ficar quebrando a cabeça ali na hora de tentar entender o presente perfeito, porque acreditem em mim, ele é dificinho de usar de maneira correta. De maneira correta mesmo, ele é dificinho de usar, tá bom? Veja como de forma sutil ele modifica. Quer ver? Ó? Só para dar mais um exemplo aqui. Vejam só, por exemplo, essas duas frases. Ó. Eu já fiz uma faculdade. Eu fiz uma faculdade. Essa eu fiz uma faculdade, ela já dá uma impressão que eu vou ter uma continuação na minha frase. Enquanto que quando eu uso a palavra já dá só a impressão de que eu só quero falar uma experiência que eu tive, entendeu? Tipo, eu já fiz uma faculdade, sabe? Tipo, eu tive essa experiência. É isso. Então, esse já é basicamente a chave para você entender sem esforço como utilizar essa ideia aqui do presente perfeito. Então é isso, beleza, gente? Dizendo sobre uma experiência que você já teve na sua vida. Só que eu tenho que explicar mais umas coisinhas, como por exemplo, esse ever aqui, ó, have you ever studied Spanish? Porque só lembrando, né, a estrutura, como vocês sabem, tem o have, né, e depois tem um verbo no passado particípio. E o que acontece? Aqui, né, como está em pergunta, tem o pronome que está trocado de lugar com o have, né, porque you have studied seria, né, na positiva, e aqui está trocado porque está na pergunta, né, no caso na interrogativa. Então, have you studied? Só que aí tem um ever aqui no meio. Esse ever, gente, estando aqui ou não estando aqui,
ele não necessariamente vai modificar muito a frase, tá? Se eu não tivesse esse ever aqui, eu ainda poderia estar querendo dizer a mesma coisa. Agora, se eu posso falar a mesma coisa mesmo sem esse ever, por que eu coloco ele então? Por que eu posso colocar caso eu escolha colocá-lo? É simples, gente. É porque, como eu falei, por ter muitos meios, muitos modos de se utilizar o presente perfeito, se criaram alguns modos, algumas palavras para se colocar nele para facilitar o entendimento do que você está querendo dizer, entendeu? Então esse ever aqui, ele já passa a ideia de que você está perguntando na vida inteira do indivíduo, tá? Desde o começo da vida do indivíduo até agora, né? No momento da pergunta. Então, have you ever studied Spanish? Então esse ever ele já está dando bem a ideia de que você está perguntando se ele teve essa experiência na vida dele, entendeu? Então esse é o motivo. Mas como eu falei, poderia não estar, tá? Mesmo se não estivesse, o cara poderia estar querendo dizer a mesma coisa. Então isso daqui é opcional. Só que assim, é muito bom utilizar, entendeu? Porque você evita uma má interpretação, você evita uma ambiguidade da frase, entendeu? Então é isso. Esse ever aqui é muito bom usar e usem, tá? Usem. Ever e aqui o never. I've never, né? Então ele está dizendo aqui que nunca. Esse daqui é bem simples, não tem muito o que explicar não. I have never, né? Tá na contração aqui. I have never studied Spanish before. Então ele está dizendo, né, que nunca estudou espanhol antes. Entenderam, gente? Aí temos aqui. Has she ever been to Brazil? Né? Esse ever também, gente, veja como ele também pode ser traduzido até como um já, se você quiser. A tradução dele como já, ela também funciona. Ó. Ela já esteve no Brasil, porque assim, a gente não pode traduzir literalmente o presente perfeito, né? Porque ele soa esquisito. Então, aqui você pode traduzir como um, tipo, ela já esteve no Brasil? Entendeu? Então esse ever aqui pode até ser traduzido como um já no português. Ok? Mas, lembrando que em inglês ele não necessariamente significa o já, né? Porque às vezes a pessoa pode acabar cometendo esse erro. Por exemplo, ela vai querer dizer alguma coisa como... eu já sei. Tá? A pessoa quer falar a frase eu já sei. Aí ela pode cometer, né, o erro de falar I ever know, entendeu? Aí tá errado. Por quê? Porque o ever não significa realmente um já. Mas aqui, em uma tradução para o português, o já ele funciona bem. Mas não é esse o significado da palavra ever, ok? O já nesse modo que eu estava usando na frase, ele seria um already. Tá bom, gente? É isso. E aqui, she's already been to Brazil for the World Cup. Remember? Então ela já, né? Olha lá como usaram já aqui. She has, né? Tá na contração. She has already been to Brazil for the World Cup. Remember? Então ela já esteve no Brasil para a Copa do Mundo. Aqui, where has Pedro gone to? Então, Pedro has already gone to Indonesia. Então, está perguntando para onde o Pedro já esteve, né? Veja que também não tem um já. Mas ó, Pedro já esteve, aqui já usou already, já foi para Indonésia. Entendeu? Ah, não, desculpa. Aqui não está querendo dizer que ele já esteve, aqui está dizendo que ele se foi para a Indonésia, tá bom, gente? Que ele foi, tipo, viver lá. Então, essa daqui é uma diferença interessante que acontece entre o been e o gone no inglês, ok? Então, por exemplo, se eu dissesse aqui Pedro has already been to Indonesia, quer dizer que o Pedro já foi para a Indonésia, mas que ele voltou, ok? Agora, se eu falo Pedro has already gone to Indonesia, quer dizer que ele foi e está vivendo lá, não vai voltar, entendeu? Foi e não voltou, é isso. Então essa seria a diferença entre usar o gone e o been, nesse tipo de frase aqui no inglês. Agora,
eu vou dar uma relembrada em como que é a estrutura do presente perfeito aqui para vocês e aí eu vou passar para os exercícios, ok? Então, gente, presente perfeito você vai simplesmente colocar, né, o sujeito ou o pronome. Aí você vai colocar o have e aí depois você vai colocar um verbo no passado particípio. Então, ó, aqui né, o sujeito, I, aí aqui está na contração, né, I've, mas sem estar na contração, isso aqui é um have, né, I have, e aqui um verbo no passado particípio, past participle, que é worked. E o que acontece, né, como vocês provavelmente já sabem, existem os verbos regulares e os irregulares. Os verbos regulares, tanto o passado simples quanto o passado particípio, eles vão ser iguais, né? Eles vão terminar em ed. Agora, quando são irregulares, eles não vão terminar em ed, não vai ser tão simples, como por exemplo o verbo to be. Então, ó, to be, aí no simple past was, were, e no past participle fica been. Aqui, o verbo to get, ele é got e pode ser got também no passado particípio, né? Ele diz que é got antes no simple past e no past participle também pode ser got, mas tem alguns lugares que usam gotten, ok? Agora, por exemplo, o verbo to go, ir, no passado simples é went, no passado particípio é gone. Então, entenderam? Nós vamos ter os regulares, como to travel, né? Passado traveled e passado particípio traveled também. E os irregulares, como to go, né? Passado went e passado particípio gone. Mas assim, gente, os irregulares que vocês vão ter que aprender não são tantos. São mais ou menos uns 80 que vocês vão ter que aprender mesmo. Tá, até que parece um número grande, mas não é tanto assim, tá? Não é tão difícil assim essa parte. Vocês só vão ter que dar uma buscada assim e ter que decorar. Essa é uma parte mais dificinha mesmo, porque realmente não tem um método, tá bom? É só... Beleza? Então, agora vamos pro exercício. Deixa eu só explicar também. Para fazer pergunta, como eu falei antes, né, você só vai trocar a posição do have com o sujeito. Tá bom, gente? E, deixa eu ver, para fazer na negativa, você vai colocar o not depois do have. Então, por exemplo, I have not worked. Ok? Só isso. Ela é bem padrão nessa parte de estrutura, né? De como fazer uma pergunta e como fazer a negativa. Então, agora vamos para o exercício. Aqui, ó. Now create more examples. Então, vocês vão usar o presente perfeito aqui, ó. E aí vocês estão vendo que aqui está em uma pergunta. Então vocês vão simplesmente colocar, né? Trocado aqui a posição do have, né? Então já está o you aqui, então você vai colocar um have aqui e vai colocar o verbo to do no past participle, ok? Então, have you done? What have you done? Ok? Então vocês vão ver aqui, vocês vão ver se tem uma interrogação na página de vocês, tá, gente? Página 24. Vamos ver se tem alguma interrogação ou se é uma afirmação, tá? Ou se está pedindo que tem alguma negação. Aqui não está no caso, mas se tivesse, né, para vocês já saberem o que fazer. Então vocês só vão completar aqui o que está faltando e depois vão mandar para mim para eu corrigir, tá, gente? Aqui, ó, lembra que eu falei, tá? Não é só o pronome aqui, é o sujeito, tá? Então, por exemplo, ó, aqui está Henry, né? Não está ele, por exemplo, ou ela, ou tu, ou nós, etc. Está Henry. Mas como eu falei, é sujeito, você vai colocar normal. Where has Henry... Deixa eu ver, não tem nenhum verbo aqui. Bom, se não tem um verbo aqui do lado, então é por dedução, né? Como aqui do lado a gente tem that book, então é óbvio que é o verbo read. Ok, gente? O verbo ler em inglês. Então vai ficar só where has Henry read that book? Ok? Where has Henry read that book? Tá bom? Então lembrem-se que vocês podem colocar, né, o nome de uma pessoa ou um animal ali no lugar do pronome de boa, tá? Não fique errado, gente. Agora vamos para a próxima, página 25,
O que a gente vai fazer aqui na página 25? Aqui está usando o que eu ensinei já, né, com ever, etc. E aqui as short answers. Uma coisa que é bom lembrar, né, vocês provavelmente já sabem que já foi passado o presente perfeito antes, mas só para lembrar, o have, a parte do have, né, por exemplo, I have done it. Se fosse he, né, aí eu fosse usar o have para fazer a frase, eu teria que colocar he has done it, ok? He has. Por quê? Porque o have vocês vão conjugar, tá bom, gente? E a conjugação do verbo to have na terceira pessoa é has, né? I have, you have, he, she, has. Tá bom? Próximo agora, short answers. Aqui está explicando como que vocês vão dar as respostas curtas, né? No caso do presente perfeito. Então, ó, have you ever eaten pork? Você já comeu porco? Então, yes, I have ou no, I haven't. Beleza? Yes, I have ou no, I haven't. Ou no, I have not. Ok? O haven't ali é só uma contração de have not. Agora o que vocês vão fazer? Complete answers. Where have you been on vacation? I have been to New York. Aqui já é uma resposta mais completa, né? E aqui está pedindo para vocês criarem frases. Então, create sentences. She eat seafood. Tá? Então, vocês vão usar presente perfeito e vão usar essas palavras que estão aqui, mais o presente perfeito para fazer uma frase. Então, por exemplo, she has eaten seafood. Ok? She has eaten seafood. Pronto, fiz a frase. Usei essas 4 palavras aqui e fiz a frase. Agora com vocês, beleza? E aqui, ask with has, have and give short answers. Então, gente, aqui eles querem que vocês treinem, né? Se é has ou have. Então, lembre que eu falei, né? Has é só em terceira pessoa. Ele, ela e o it, né? Que seria para animal e objeto. Então, aqui, we, né? Be Disneyland. Então, como é que eu faria? Have we been to Disneyland? Tá? Aí eu completei, né? Coloquei o to aqui. Have we been to Disneyland? Eu coloquei o have, por quê? Porque é o we, né? Nós. Não é a terceira pessoa, né? É o nós. É a primeira pessoa do plural. Então, gente, se fosse aqui um ele, ela ou it, no caso que é, como eu falei, para animal e objeto, você colocaria o has, né? Por exemplo, has he ou she ou it been to Disneyland? Tá? E aí vocês colocam aqui com short answers, respostas curtas. Yes, she has ou no, she hasn't. E, né? Yes, we have ou no, we haven't. Beleza, gente? Ou have not, tá? Lembrando que é só uma contração esse haven't e hasn't, ok? O resto vocês podem fazer sozinhos. E quando terminarem, gente, podem mandar para mim corrigir, tanto no grupo quanto no privado, tá? Caso fiquem com vergonha de mandar no grupo, pode mandar para o privado, não tem problema nenhum. Beleza? Então é isso, gente. A aula de hoje é só isso. Espero que tenham aprendido como usar isso bem. E é isso. Até mais, até a próxima aula. Bye, bye.